Tarde, colegas. Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Eu sou a Paola Laux e hoje, no nosso bate-papo com pesquisadora, a gente está recebendo a professora Jéssica de Freitas e Gonzaga da Silva, que, além de nossa amiga, é uma referência certa para quem estuda Marinha do Brasil, né? Então, Jéssica, muito obrigada por topar conversar com a gente, aceitar esse convite para essa tarde e conversar um pouco, né, sobre a pesquisa que tu já realizou no mestrado e o trabalho que tu vem desenvolvendo agora no doutorado, né? Então, seja bem-vinda ao Bate-Papo Pesquisadora. Boa Gente, tarde. obrigada. Boa tarde, eu sou Andréia Ramayer. Agradeço a participação da Paola. Bem-vindos todos ao programa. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Bárbara. Jéssica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, assim, a gente estava super feliz de ter você aqui com a gente. Agora eu posso falar? Ai, claro! Gente, boa tarde. Olha, É uma honra estar aqui. Primeiro porque a Paula disse muito bem, são minhas amigas, então a gente fica mais à vontade ainda, né? Porque essa é o grande legado de congressos, né? É você também fazer amigos, não só conhecer as pesquisas, os profissionais, mas também ver que esses profissionais também se tornam grandes amigos. Então, é uma honra estar aqui com pesquisadoras de tamanha excelência para poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, eu fiquei muito emocionada quando a Paula me mandou o convite. Aceitei na hora, porque é muito bom, né? Primeiro, saber que vocês valorizam a minha pesquisa e poder falar isso com vocês, né? E também ajudar e deixar também um registro, né? Porque é muito importante, porque nós somos, de fato, todas nós já estamos fazendo história, porque nós somos, sem dúvidas, um seletíssimo grupo de mulheres que estão pensando a história militar, né? Então, é muito legal estar aqui fazendo história com vocês e falar de história. Obrigada, Jéssica. Muito bom ouvir essas palavras. Eu acho que, sem mais delongas, então a gente vai começar a fazer algumas perguntas para ti. E eu vou fazer a primeira, que não tem diretamente a ver com os resultados das pesquisas que tu já realizou e vem realizando, mas sim um pouco mais a ver com as tuas experiências enquanto pesquisadora de história militar, história marítima, história naval, né? Então, só para quem, porventura, não conhece a professora Jéssica, ela tem mestrado em estudos marítimos pela Escola de Guerra Naval e ela atualmente está fazendo o curso de doutorado no programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais lá na Fundação Getúlio Vargas. E ela, nessa trajetória, ela tem pesquisado, então, a Marinha do Brasil e diversas questões tecnológicas, políticas e de relações internacionais que giram em torno da atuação da Marinha do Brasil, né? Então, eu queria, assim, que tu nos falasse brevemente como foi para ti pesquisar esses acervos, né, que tu usou nas suas pesquisas, e quais eram esses acervos, né, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né, onde pesquisar história militar, né, então, quais as instituições de salvaguarda e quais os acervos que tu utilizou, e também os que tu não utilizou, mas sabe que existem que possam ajudar pesquisadores e pesquisadoras que pensem em militar e naval, né? Claro. Excelente pergunta. Isso você falou bem. A minha pesquisa é uma pesquisa interdisciplinar, né? Eu bebo na água da história militar, da história das relações internacionais, da história política. E a vantagem, né, do historiador é que eu gosto muito de um texto do Ginsburg, Mitos, Emblemas e Sinais, que fala que o historiador é um Sherlock Holmes, né? A gente, de fato, desbrava arquivos. E durante a graduação, meu primeiro estágio foi na Marinha Brasileira. Eu estagiei na DPHDM, na Diretoria de Patrimônio Histórico e Documental da Marinha. Mas lá eu trabalhei com os acervos dos almirantes e alguns acervos permanentes da instituição.
eu fiz mais ou menos um ano de estágio e depois eu fui para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E uma coisa que eu costumo dizer é que, assim, não é o tema, não é você que acha o tema, é o tema que te acha. E eu tive a sorte, né, de chegar lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e falar assim, você veio de Marinha, né? Então você vai estudar, você vai indexar o documento de Marinha que tem aqui. Então fui eu. E aí foi daí que começou a minha descoberta e a minha inserção na pesquisa histórica, que eu digo no sentido de trajetória acadêmica, né? Porque eu já fazia isso como aspecto profissional dentro do estágio, mas quando eu descobri o tema, que eu encontrei um documento de um relatório de um capitão-tenente para o ministro da Marinha denunciando um médico que injetou sulfeto ferroso, né? Sulfato ferroso, sei lá, no escravo para pegar o soldo. Porque dentro desse estabelecimento naval havia liberdade, né? Os escravos, eles foram libertos porque o capitão-tenente, ele era abolicionista. Então ele criou uma companhia de trabalhadores, a Companhia de Trabalhadores do Itapura. E eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Falei, nossa, eu vou começar a estudar. E aí comecei, dentro do IHGB, a fazer a pesquisa sobre esse estabelecimento naval, além da documentação de Marinha. Então eu descobri que alguns relatórios do próprio governo e até alguns artigos que foram escritos na própria revista do IHGB, né, que é a revista mais antiga do Brasil. Começou em 1838 e ela existe até hoje. Então, foi quando eu descobri o tema, e aí eu descobri que esse estabelecimento naval ele estava inserido dentro de uma estratégia da Marinha para a defesa da província do Mato Grosso 10 anos antes da eclosão da Guerra do Paraguai. E eu jamais, né, tinha ouvido falar sobre isso e então, resolvi usar isso como objeto de pesquisa. E aí eu tive a sorte, né, eu acredito muito que ninguém entra na nossa vida à toa. Eu tive pessoas muito importantes, como a minha chefe, que sempre me estimulou, então, a escrever. Então, eu comecei a escrever sobre o estabelecimento naval do Itapura. Então, o primeiro núcleo documental que fundamenta as minhas pesquisas até hoje é a coleção Documentos Navais, que pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Essa coleção, ela, na verdade, é parte de toda a documentação produzida pela Marinha entre 1808 a 1889. Só que é um vasto, né, acervo, só que o almirante Alexandrino, que foi um almirante da Marinha, que ficou 13 anos na pasta, se eu não me engano, em 1911, ele pegou essa documentação da Marinha Imperial brasileira, né, no século XIX, e aí, obviamente, que pega a Marinha Portuguesa, porque tem o período joanino, e ele dividiu em 3 partes. A parte essencialmente administrativa, como fé de ofício, livro de quartos, livro de navios, ficou com a DPHDM, né, com a Marinha em si. Um outro terço foi para o Arquivo Nacional. E o resto foi para o IHGB. Então, a minha vida como historiadora é viver entre IHGB, Arquivo Nacional e Arquivo da Marinha. Porque, na verdade, é como se fosse uma documentação só que ela está dividida em instituições, né? Então, são os principais acervos que eu trabalho. Lógico que, como eu também trabalhei essa questão de colônias militares, eu também usei o Arquivo Histórico do Exército, porque ele tem um importante acervo sobre cartografia, né? Então, o mapeamento dessas colônias, das plantas dessas colônias, eu encontrei no Arquivo Histórico do Exército. Também trabalhei com a documentação da Biblioteca Nacional, porque também encontrei algumas cartas de líderes políticos na época. Mas, realmente, assim, o cerne é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que eu sempre indico essa instituição, porque tem um acervo riquíssimo, exatamente porque como é que foi o caráter de formação do acervo do IHGB? Foi mediante doações. Então, você tem ali os arquivos privados. E uma coisa que eu gosto de sugerir, né, aos meus colegas, e até peço a opinião de vocês se vocês concordam ou não, que é no sentido do seguinte:
a gente trabalha muito relatório oficial, né? Então, isso requer uma metodologia específica, porque nós não deixamos de trabalhar com um discurso político. Quando o ministro da Marinha ele escreve um relatório para apresentar para a Câmara dos Deputados, está imbuído aí um discurso político. O cara não vai falar que a gestão dele foi uma porcaria, né? Ele vai dizer que aquilo foi muito bom e que, na verdade, ele precisa de mais recursos para continuar, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus trabalhos é tentar descobrir também uma correspondência a mais pessoal possível, porque aí é quando você consegue descobrir, de certo modo, o bastidor das tomadas de decisões. E quando a gente trabalha com essa documentação oficial, aí eu gosto muito de aplicar a metodologia de análise de discurso, porque nenhum documento ele é imparcial, né? A gente tem que sempre estabelecer uma análise crítica. Então, por isso, percorrer diversos arquivos com o propósito, então, de buscar principalmente não só a documentação oficial, mas também essa documentação privada. E isso é bem característico do IHGB. Então, muitos dos ministros da Marinha tiveram seu arquivo pessoal doados ao IHGB, né? Então, eu trabalhei muito com o arquivo pessoal do Barão de Cotegipe, o arquivo pessoal do José Maria da Silva Paranhos, pai do Rio Branco, e aí foi uma das limitações da minha dissertação, porque na época o arquivo do Itamaraty, que tem o maior acervo, ele estava fechado para reforma. Então eu não consegui pegar as correspondências dele. O que eu usei foram as cartas ao amigo ausente, que é uma publicação da ABL, né, da Academia Brasileira de Letras, com os discursos do Paranhos, na verdade, matérias jornalísticas que ele escreveu e lançou no Jornal do Comércio. Então, por isso que eu defendo bastante o IHGB nesse sentido, porque tem uma documentação que ela é pouco explorada, pouco trabalhada, e que traz bastante essa perspectiva individual, né? Porque é uma documentação realmente, de fato, particular, né? Então, é onde eu acho assim, as maiores... a documentação a mais inédita, de fato, vem do IHGB. O Arquivo Nacional é tão bom quanto, né, até porque a Marinha agora, ela atualmente está fazendo um trabalho de organizar e indexar essa documentação, fazendo maiores descrições, né, porque no Arquivo Nacional o tratamento dessas fontes é muito dividido, por exemplo, em documentação do quartel-general. Então, o quartel-general de 1822 a 1889. Né? A gente não tem tempo hábil, se você está pesquisando de 50 a 60, vê tudo, né? Então, isso dificultava muito a pesquisa dentro do Arquivo Nacional. Então, a partir de agora, dessa atuação da Marinha, fica bem mais fácil, né? Quando eles lançarem esse guia de fonte. Como na minha dissertação de mestrado, eu cuidei principalmente do aspecto do Mato Grosso, eu fui até o Arquivo Público do Mato Grosso, em Cuiabá. E aí fiquei lá uma semana desbravando também a documentação, que eu recomendo, porque também é pouco trabalhada. A nossa sorte é o que acontece na época, né? Quem estuda Império, a documentação oficial ela era feita em 5 vias. Então, muitos documentos que eu não encontrei aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei as cópias no Mato Grosso. Então, eu consegui preencher esse quebra-cabeça. Então, é algo que eu também recomendo, né, para vocês, se vocês estão pesquisando uma ação militar, né, num local específico do Brasil, que seja fora dos centros de poder, e também nesses arquivos locais, porque com certeza deve ter alguma documentação, né? E atualmente, no doutorado, eu continuo trabalhando com a documentação do IHGB, sobretudo, mas agora eu descobri algo, e aí, assim, eu estou tentando esperar essa pandemia acabar, que descobri no National Archives, né, no arquivo de Londres. A Inglaterra, né, ela foi a maior potência marítima, né, do mundo. Então, ela hoje tem uma universidade, a Universidade de Exeter, que tem um projeto, né, um programa de pós-graduação em estudos marítimos. E eles fizeram, então, em conjunto com esse arquivo, um guia de fonte. Como estudar história naval, as fontes de história naval dentro do arquivo de Londres. E aí, quando eu digitei Brazilian Navy, veio
uma grande documentação. E agora, no doutorado, como eu estou pesquisando exatamente o impacto da Guerra do Paraguai, e aí eu vou até, basicamente, o reaparelhamento naval de 1910, eu descobri que todos aqueles confrontos que a Marinha liderou durante, né, o início do século XIX e o início do século XX, que seria a Revolta da Armada e a Revolta da Chibata, foram observadas por adidos militares da Inglaterra. Então, tem uma série de relatórios em Londres, e aí é algo que eu realmente estou fazendo de tudo, economizando todas as minhas moedinhas, para conseguir buscar essa documentação, porque eu tenho certeza que vai ser, de fato, um grande diferencial para a tese, né? Você trazer uma documentação que traz uma outra perspectiva, né? Um olhar da maior potência marítima da época, né? Então, eu acho que sintetizando aqui, para se estudar história naval no Brasil, se você vai estudar sob a perspectiva, obviamente, né, da esquadra brasileira, pesquisar se for século XIX, IHGB. Né? É no IHGB que está o cerne dessa documentação. Século XIX, século XX, Arquivo Nacional, né? E século XX, sobretudo, o Arquivo da Marinha também fornece bastante coisa. É isso. Tá sem o fone. Bárbara, tu está com o teu microfone desligado. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, sobre o que tu falou é sobre procurar também correspondências, né? Fazer uma coisa meio que nos bastidores das tomadas de poder, e isso nos lembra muito um tipo de pesquisa que vem sendo realizado nas últimas décadas, assim, uma coisa mais recente, que é tipo uma história social da guerra, né? Uma história social da política. E de como isso, além de normalmente gerar escritas muito interessantes, porque justamente vai naquelas coisas bem subjetivas, né, dos atores e das atrizes daquelas épocas, nos dá uma perspectiva muito interessante, né, muito, muito rico mesmo, quando tu consegue incluir isso nas tuas pesquisas. Jéssica, assim, maravilhosa a sua resposta, né, a gente vê, assim, a ideia, né, de pesquisar nesses arquivos é muito bacana. E aí, quando você veio trazendo isso, você trouxe uma das coisas que eu queria te perguntar, mas como a gente estava limitado a uma pergunta, eu não fiz, né, que era como você chegou ao seu objeto de pesquisa, né, porque eu lembro que uma vez você me contou por que uma mulher estudava história naval. Então, assim, saber como você chegou a esse objeto particularmente é bem interessante. E, assim, eu tenho N coisas que eu queria te perguntar, né, mas eu escolhi uma pergunta específica sobre o Clube Naval, porque eu acho que é algo que ainda é pouco estudado, pouco conhecido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse clube, e que muitas vezes, assim, ele acaba meio que aparecendo de atravessado nas margens de algumas documentações, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ele é, como que ele é, qual era o intuito dele, se ainda é o mesmo, se tem alguma permanência ou ruptura, pensando que o Clube Naval ainda é algo ativo, né? Perfeito. O Clube Naval, ele é um objeto, né, da minha pesquisa de doutorado, exatamente porque meu objetivo agora é entender o impacto da Guerra do Paraguai na Marinha, né? Porque se torna um consenso dizer que, como produto da Guerra do Paraguai, ocorreu a institucionalização do Exército e uma mobilização das Forças Armadas para a proclamação da República. Mas qual é o impacto da Marinha do Brasil, né? Da Marinha brasileira, tendo em vista que a Marinha ela sempre foi um instrumento político do Estado brasileiro. E o Clube Naval, ele é um dos objetos historiográficos que pode romper com esse discurso historiográfico dizendo que são apenas os militares do Exército Brasileiro que promoveram a República, tá? Porque o Clube Naval, ele foi criado em 1884 oficialmente, né? Mas ele tem uma origem em 1871, quando eles criam o Clube da Marinha, que teoricamente teria um caráter recreativo, reunir esses oficiais, né, para um momento de lazer.
é muito engraçado quando você pega a documentação, eles contam que eles criaram esse clube de marinha numa casa super humilde e que tinha 2 espaços. Um espaço para eles lerem jornal e um espaço para eles jogarem bilhar. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, que no momento que você se reúne para jogar bilhar e ler o jornal, você vai discutir sobre a conjuntura vigente, né? Então, o Clube Naval, ele vai surgir em 1884, desse clube de marinha, mas ele já surge imerso a uma conjuntura histórica marcada por uma grave crise nas relações políticas entre civis e militares. Por conta desse movimento de crítica à instituição monárquica ao final da Guerra do Paraguai, vai haver um caso de um comandante da esquadra que vai ser preso e ele vai ser violentado, né, dentro da polícia. E o Estado Imperial não faz nada a respeito. Isso gera uma grande revolta dentro da esquadra. Então, eles vão buscar criar uma instituição onde eles possam fazer o quê? A reunião desses oficiais para exatamente discutir essa conjuntura política, marcada exatamente por um descontentamento, por eles não mais acreditarem que o Estado monárquico responde às demandas da população, né, da elite brasileira, tendo em vista que a economia está estagnada. A própria esquadra brasileira vivia um momento agora de estagnação, porque ela sai da Guerra do Paraguai, uma esquadra fluvial, e a década de 70 e a década de 80 é marcada por uma grande revolução tecnológica no mundo inteiro, porque é a ascensão da Marinha do Aço. Então, o que esses oficiais querem é que a esquadra possa ter o quê? Cruzadores, torpedeiras, que são os navios que foram lançados na Europa. Então, isso vai gerar uma dura crítica, né, à estrutura vigente. Então, esse clube naval ele vai ser criado e liderado por 2 homens que vão exatamente liderar essa crítica, que é o Luiz Felipe Saldanha da Gama, que vai ser um dos líderes da Revolta da Armada entre 1893 e 1895, e também o Arthur Silveira da Mota, que durante a Guerra do Paraguai ele foi o secretário, né, de Tamandaré durante o combate, e que, portanto, lidera esse clube naval. Então, eles vão pensar exatamente em alternativas ao sistema político brasileiro e, sobretudo, como pensar também a negociação com o Estado brasileiro visando a modernização da esquadra. E aí, um dos grandes produtos é exatamente que, do clube naval, é que vai ser criado, em 1887, o clube militar, onde vão ocorrer as reuniões para a proclamação da República, né, para o golpe da República. Então, o clube militar ele já nasce baseado na ideia do clube naval. Então, a cerimônia de criação do clube militar, ela ocorreu dentro do prédio do clube naval, né? Então, eu estou estudando exatamente isso agora, nesse momento, buscando exatamente as atas das reuniões e buscando, então, entender quem são esses homens e o que eles fazem dentro do clube naval. Então, ao meu ver, assim, uma das minhas hipóteses defendidas na minha tese é que o clube naval ele vai ser um órgão de estabelecimento de relações sociais entre esses oficiais que vai ajudar, né, a haver uma certa... Eu não digo hegemonia, que é uma palavra muito forte, né? Mas uma certa unidade nesse pensamento crítico em relação ao Estado imperial, né? Então, hoje, se a gente fizer um comparativo, o clube naval, ele é completamente diferente, né? Ele ainda tem esse caráter recreativo, ele tem, né, restaurantes, ele tem espaços para os encontros entre os oficiais da esquadra brasileira. Mas, por exemplo, ainda há encontros de caráter político, né? Em momentos, por exemplo, de crises do Estado brasileiro, crises recentes, há determinados discursos bem claros promovidos pelos presidentes do Clube Naval, dizendo se o Clube Naval é a favor ou não de determinados governos, de determinadas atitudes, né? Algo que a gente tinha visto muito claramente no Clube Militar, né? A exemplo de que nós sabemos que 31 de março ocorrem festejos dentro da instituição, né?
no Clube Naval acontece no dia 11 de junho o baile da Batalha do Riachuelo, que é algo muito interessante a ser estudado, né, porque eles sempre chamam um profissional para dar uma palestra, antes, né, dos festejos em si, da comemoração, e depois nós temos, então, o discurso do comandante da Marinha. Então, é um discurso que não é para a sociedade brasileira, é um discurso para os seus pares que estão ali naquela cerimônia, né? E é interessante, porque eu fui num desses bailes há um tempo atrás, e realmente merece uma análise sociológica. Porque o Clube Naval aqui no Rio de Janeiro, ele tem 3 andares. Então, você tem um andar para os oficiais superiores, o andar para os tenentes e um andar para os civis, né, e tudo mais. Então, se você, sei lá, é casada com um capitão de mar e guerra, o capitão de mar e guerra, ele pode andar pelos 3 andares, né? Mas se você está casada com um tenente, você não vai para aquela área do capitão de mar e guerra. Então, isso é bem interessante, né? Como se dá esses eventos sociais, porque eles têm um caráter político e eles visam também a preservação dessas tradições da esquadra, né? Então, isso é bem interessante, porque eu fui acompanhada de uma comandante de mar e guerra, e aí o que me permitiu andar pelos espaços, né? Então, assim, óbvio que você também tem uma questão de segurança. O comandante da Marinha, ele está nesse 3º andar, né? Então, você tem ali batedores, fuzileiros navais, que fazem os seus sistemas de defesa e tudo mais. Mas, então, a gente podia oscilar entre os 3 andares, mas o guarda-marinha não vai para, né, os outros andares. Então, assim, é bem interessante. Mas eu vou ficar realmente te devendo uma explicação muito aprofundada, uma comparação, porque é algo que eu ainda estou fechando para a tese. Não, Jéssica, assim, a sua explicação foi maravilhosa, até porque o Clube Naval é algo que, assim como o Clube Militar, né, é algo que pode ser muito conhecido pelos pares, mas enquanto objeto de estudo, ele ainda é uma incógnita, né? E essa questão desse acervo que você comentou, essas atas que você está pesquisando, né, é algo que é extremamente interessante. E eu passo a palavra para a Andréia. Obrigada. Jéssica, muito interessante pensar na Marinha, né, e pensar nas questões das relações internacionais. Paola e Bárbara trabalham no século XIX, eu trabalho com o século XX, né, trabalho com a Segunda Guerra Mundial, o período da Segunda Guerra Mundial. E, justamente, antes de eu entrar nisso, eu vou só comentar algo contigo que acho que também é interessante para quem está nos assistindo. Eu também fiz pesquisa na Alemanha, né, num país estrangeiro, e por questões de economia que a gente precisa fazer, né, eu optei em ficar menos tempo e gastar tempo com cópias, né. Então, eu copiei muito documento, eu tenho mais de 6.000 documentos, muitos eu usei na tese e outros nem tanto. Então, levar uma excelente máquina fotográfica ou um celular potente para tirar foto, né, que eles permitirem, mas em alguns lugares eles não permitem fotos, a gente tem que comprar cópias, né, e eu optei em comprar cópias. Eu enxergava Brasil, eu comprei cópias da documentação porque eu vim no Brasil analisar. Se eu fosse ler e analisar se valia a pena ou não, eu perdia muito tempo, né. Então, uma dica, né, e essa dica vale para qualquer pessoa que vai estudar no estrangeiro, pesquisar no estrangeiro em arquivos, porque é muito interessante a gente pensar essa questão, a gente tem que pensar em custo-benefício, né, se eu tenho dinheiro para ficar mais tempo, ok, eu vou poder estudar a documentação lá, mas no meu caso eu não tinha, né, tempo para ficar e lendo toda a documentação, e porque tinha muita documentação também, né, então eu optei, num arquivo eu consegui fotografar, foi, né, que tem a maioria, e no outro arquivo, que era o arquivo militar, eu não consegui fotografar, eles não permitiam, mas eu pedi cópia. Tinha Brasil, eu pedi cópia, só daqueles documentos que tu vê que é uma citação pequena, que tu pode transcrever, então sim, mas foi muitas cópias, solicitação de muitas cópias, né, na época eram CDs, né, eu trouxe CDs, foi mandado CDs depois para o Brasil, mas é interessante pensar. Então, pensando na minha pesquisa, né, e fazendo relações, em 42, vão ter em função do bloqueio naval, que ocorre em função da Segunda Guerra,
muitos navios alemães ficaram nos portos brasileiros, e há uma negociação por esses navios, né? E eu fico aí pensando, né, como é que a Marinha estava constituída com a frota, como é que é a frota naval da Marinha brasileira, né? E tu citas no teu projeto, que a Guerra do Paraguai, ela direciona a força naval para essa questão fluvial e não marítima, né? E que isso vai ter consequências. Não sei se tu tem como nos dizer, mas a pergunta é, como é que está essa frota da monarquia e da República Velha nesse processo? Ela é uma frota consistente, ela supre, ela é consistente para o país, ou ela é falha, né? E como é que está esse processo como um todo? E como é que nós estamos hoje, né? Pensando hoje, como é que está a nossa frota naval como país? Sei que a pergunta é abrangente, mas se tu puderes nos responder, ficaríamos muito felizes. Não, imagina, André, essa pergunta é excelente, é algo que eu adoro, porque, óbvio que a minha atuação, né, pessoal é no século XIX, mas eu sou professora de História Naval e eu dou aula para diversos níveis hierárquicos da esquadra, né, para civis que querem entrar, sargentos que querem ir a tenente, capitão-tenente que querem ir a comandante, então eu tenho que também ler sobre esses assuntos e essa é a vantagem, né, então é um assunto muito bom, porque a gente pode até fazer algumas comparações, né? Então, o ideal é que a gente vai pensar em alguns períodos. De 1850 a 1870 é o ápice da construção naval aqui no Brasil. Exatamente porque a Marinha, durante o século XIX, ela se comportou como o principal instrumento político do Brasil na Bacia do Prata. Então, diante das ameaças da Argentina, da necessidade de constantes intervenções políticas e militares no Uruguai e a própria ameaça do Paraguai, exigia que a nossa esquadra ela fosse a melhor do continente. E esse momento é um momento de profundas transformações, porque você sai da marinha a vela para a marinha a vapor. E aí, a princípio, é mais fácil você construir, porque os navios são de madeira, navios à vela, você apenas compra as máquinas e as caldeiras da Europa, compra os canhões, ok. A gente tem uma boa produção, né? E nós também compramos muitos navios. Então, por exemplo, quando você lança os primeiros encouraçados, que são os navios de madeira com cobertura de ferro, que surgem na Europa a partir de 1855, ele surge em 1855. Em 1858, já chegam 10 desses navios aqui no Brasil. Quando há também o surgimento desses encouraçados mais robustos, ou dos encouraçados monitores que são lançados durante a Guerra Civil Americana, nós vamos construir aqui no Brasil, porque o Estado brasileiro tinha essa percepção e enviava constantemente oficiais à Europa, aos Estados Unidos, para se formarem enquanto engenheiros. A partir do fim da Guerra do Paraguai, né, e aí, como eu expliquei para vocês, a nossa esquadra ela é fluvial. E o mundo mudou. Durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial aqui, a Europa, e sobretudo a Alemanha, ela está fazendo o quê? A sua segunda revolução industrial. E é a ascensão da metalurgia. O vapor ele é consolidado, e agora a gente tem um navio de aço. E agora é uma questão muito específica. Só consegue obter esses navios aqueles países capazes de ter o quê? Indústria. Porque para você construir um navio de aço, você tem que ter o quê? A indústria metalúrgica. Você tem que ter a indústria química. E o Brasil, que continua o quê? Um país agrário exportador, ele não consegue mais alcançar os níveis de desenvolvimento tecnológico das esquadras europeias e também norte-americanas. Então, o mundo, no transpor do século XIX para o século XX, né, no âmbito da construção naval, você tem duas escolas brigando. A escola de Mahan, que diz que para um país ser potência, ele precisa ser uma potência marítima, então ele precisa ter navios robustos, com uma alta tonelagem, uma alta capacidade de artilharia, e nós temos também a Genecole, que é a escola francesa, que já acredita que não tem mais guerra tradicional, já que há agora o lançamento do torpedo a bordo do navio. Então, a guerra no mar seria agora uma guerra para se defender
a Marinha Mercante. Então, ela defende que paralisa a construção de encouraçados e vamos construir apenas cruzadores e torpedeiras. A torpedeira seria aquilo que a gente chama de navio ofensivo, que é para você disparar contra o costado de um navio. E o cruzador é aquele navio que ele é menor e ele tem a maior velocidade. Então, ele é o ideal para você monitorar um litoral, para proteger as suas marinhas mercantes. Só que o que vai prevalecer é a escola de Mahan, porque nós estamos falando da era dos impérios até a Primeira Guerra Mundial. E os países, as potências europeias, estão disputando o quê? Espaço, colônias, né? E também a consolidação da sua soberania. Então, vai haver uma guerra muito importante, que é a Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905. Nessa guerra, os japoneses conseguiram mostrar para o mundo como você destrói o costado de aço, um navio de aço. Isso se dá por meio de uma abordagem da esquadra inimiga, chegando um pouco mais próximo e disparando apenas canhões navais de calibre 12, que é o grosso calibre. O torpedo tinha mais ou menos 304 milímetros. Numa distância de mais ou menos 3.000 metros, no mar, você disparava esse torpedo, você causava rombo no costado, o navio então afundava. Essa batalha, essa guerra com a Batalha de Tsushima, entra para a história como uma batalha decisiva, porque a esquadra russa ela foi aniquilada completamente. Não existe mais esquadra russa depois da Guerra Russo-Japonesa. E aí, então, isso marca o mundo, porque eu agora não preciso mais construir navios encouraçados com diversos calibres. Então, vai haver o lançamento do Dreadnought. O Dreadnought é o porta-aviões da época. Hoje, né, para você ser uma superpotência, você tem que ter um porta-aviões. Naquela época, você tinha que ter o quê? Um Dreadnought. Então, é isso a esquadra no mundo. E o Brasil? O Brasil sofre com a proclamação da República e a ascensão da República da Espada. Nesse momento que o Exército está controlando o Poder Executivo, vão haver confrontos entre o Exército e a Marinha, sobretudo mediante a Revolta da Armada, que foi o movimento de crítica ao governo de Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto é vitorioso sobre esse confronto, e isso vai gerar o quê? Vai contribuir para a estagnação da esquadra. Porque como que o poder vigente vai buscar aparelhar uma esquadra com esses navios que estão sendo construídos na Europa, que tem uma grande potência, né, de destruição? Como você vai armar a Marinha se ela pode se voltar contra o governo vigente? Então, como causas para essa estagnação da esquadra, é a revolta da Armada, que faz com que a esquadra perca poder político, e também a própria crise do encilhamento, naquela política de Rui Barbosa, da emissão de moeda. Então, entre 1870 e 1910, a nossa esquadra ela não tem capacidade operacional e ofensiva alguma. Isso vai mudar a partir de 1902, quando ascende, então, o governo de Rodrigues Alves, e nós temos o Barão do Rio Branco na pasta do Ministério da Marinha, do Ministério dos Negócios Exteriores, tá? Das Relações Exteriores. E o Barão do Rio Branco, ele tem uma missão, né, uma árdua missão, que é estabelecer as fronteiras do Brasil com as nossas repúblicas vizinhas, e também esse período, né, é um momento de corrida armamentista na América do Sul, porque a Argentina e o Chile estão comprando navios encouraçados, porque eles disputam fronteira entre si. Então, o Barão do Rio Branco está de olho nisso, né? E o que o Brasil sempre quer garantir, né? A sua manutenção na Bacia do Prata. Então, isso vai justificar o quê? A necessidade do Estado brasileiro superar as divergências que tem com a esquadra, porque a atuação da Marinha durante a Revolta da Armada levou à instituição uma imagem de uma instituição reacionária, de uma instituição monarquista, o que não é verdade, né? Então, vai haver, a partir de 1902, a partir dessa liderança do Barão do Rio Branco e de um deputado, Laurindo Pita, incentivos para que a nossa esquadra sofresse um processo de
reaparelhamento. Esse processo vai acontecer em 1910, quando vão chegar ao Brasil 2 encouraçados do tipo Dreadnoughts, que eu comentei com vocês, o encouraçado São Paulo e o encouraçado Minas Gerais, que inclusive vão fazer parte da Força Naval do Nordeste, né, da atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles só são aposentados depois da Segunda Guerra Mundial. Além desses encouraçados, chegam uma flotilha de contratorpedeiros, que são navios também de caráter defensivos, cujo propósito é defender o nosso litoral dessas torpedeiras que eram lançadas. E também chegam os cruzadores, que são esses navios mais velozes, com armamento efetivo, e também navios auxiliares, que aí são cruzadores auxiliares, são aqueles que transportam carvão para um teatro de operações ou algo do tipo. E também chegam os primeiros submarinos. Só que não são os submarinos como a gente entende hoje, ou aqueles submarinos do tipo U-boats que foram empregados pela Alemanha nazista. São submersíveis, né? Eles não tinham nem a capacidade operacional eficaz, não tinham radar nem sonar. Essa esquadra de 1910, ela refletiu, na verdade, ela é a grande contradição da nossa esquadra. Porque a gente consegue formar um poder naval com elevada capacidade ofensiva, porque eram navios muito bons, eram navios britânicos, com uma elevada capacidade de artilharia, mas agora nós não temos o quê? Homens capacitados para armar esses navios. Isso para oficiais que não tinham conhecimento em como trabalhar com essa artilharia, que é nova, e muito menos os praças. Então, a bordo desses navios com uma elevada capacidade tecnológica, vai ocorrer o quê? Práticas de castigos do século XVII. Né? Então, homens que se negaram a comer comida estragada vão ser condenados a 250 chibatadas. E aí, então, eclode esse movimento da revolta da Armada. E aí, de 1910 a 1942, é mais um novo período de grande estagnação da nossa esquadra. Até porque, a partir da década de 20, né, o Brasil vai entrando num processo de crise política e econômica, né, com o declínio da República do Café com Leite. Nós temos uma atuação na Primeira Guerra Mundial, que é o envio da DNOG, que é a Divisão Naval de Operações em Guerra, com esses navios de 1910, que vão sofrer reformas aqui no Rio de Janeiro. Durante o governo do Epitácio Pessoa, eles até mandam esses encouraçados para os italianos no Brooklyn, com o propósito de dar uma modernização nos sistemas de tiro desses navios, mas nós também não temos nenhuma grande ameaça que indique a necessidade de um reaparelhamento. É exatamente com a Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter um novo fôlego, né? Porque em 1941 temos o ataque a Pearl Harbor, o ingresso dos Estados Unidos no confronto, e isso vai fazer com que os Estados Unidos passem a pressionar o Brasil a entrar no conflito, né, seguindo os aliados, por um motivo simples, né? A segurança do território norte-americano dependia do Brasil, né? Imaginem se esse litoral nordestino fosse controlado pelos nazistas. Né? Talvez a guerra tivesse tido outros contornos. Essa série aí da Amazon, né? Que mostra ao mundo se a Alemanha nazista tivesse ganhado o mundo, ganhado a guerra, né? Então, é muito interessante porque é aquele tratado, né, do Rio de Janeiro, a Conferência do Rio de Janeiro com os Estados Unidos, e o Dutra, que era o ministro da guerra do Getúlio Vargas, vai entregar um relatório. A cópia desse relatório está até no IHGB, eu trabalhei com esse relatório. Encontrei, né, na documentação do dia a dia. E aí ele vai falar, olha, a aeronáutica não tem aeronave. Os blindados do Exército estão esfacelados. A esquadra da Marinha é de 1910. Os Estados Unidos vão falar, beleza, né? A gente vai ter que reaparelhar o Brasil. Então, nós temos a assinatura do Land-Lease, né, da Lei de Arrendamento, e a partir daí, então, os Estados Unidos, eu acho que é muito marcante. A gente não pode negar. Essa marinha brasileira que nós temos no século XX, que, portanto, nós temos hoje, ela tem uma influência muito grande dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que vão ensinar para nós, primeiro, a importância da logística. Porque, assim, uma coisa que
pode até ser bobeira. Mas, assim, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque eu não sei como a gente ganhou a Guerra do Paraguai. Eu não sei como a gente foi parar na Primeira Guerra Mundial, sabe? Porque o brasileiro, primeiro, a gente deixa tudo para a última hora, né? E a gente meio que faz um embrulho e manda. E, de certo modo, a gente consegue fazer ações bem-sucedidas. Eu realmente acredito que Deus é brasileiro, entendeu? Porque a gente não tem essa grande preocupação com a logística da guerra, com o preparo, o adestramento, a preparação, inclusive, psicológica desses combatentes. Então, quando nós vamos atuar na Segunda Guerra sob auxílio norte-americano, tudo isso vai ser ensinado para esses oficiais de marinha. Então, vai ser muito importante a atuação da nossa esquadra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, além desses adestramentos, da importância do ensino sobre a logística, mostrando para o Brasil como é vital a defesa do nosso litoral, porque até então os líderes políticos, inclusive da esquadra, acreditavam que a única ameaça que nós tínhamos era a Argentina. E não é. Nós temos 9 mil quilômetros de litoral, com submarinos alemães com uma elevadíssima capacidade ofensiva, tanto que eles fazem ataques no nosso litoral, né? Então, os estados, a gente assina o Land-Lease, né? Chegam, né, mais de 200 milhões de dólares ao Brasil, e vai ser muito importante, porque além desses treinamentos no exterior, chegam aqui contra-torpedeiros de escolta, chegam para nós caça-submarinos, navios de transporte. E, então, vai haver um reaparelhamento da nossa esquadra para a atuação durante a Segunda Guerra. E aí, como é que é o pós-Segunda Guerra? Nós temos o estabelecimento de uma nova ordem, que é a Guerra Fria, né? E aí nós temos a assinatura do TIAR, que é o Tratado de Assistência, né, com os Estados Unidos. E aí, bem até por meio do TIAR, que em 1956, agora estou em dúvida se foi 53 ou 56, chega o nosso primeiro porta-aviões, que é o Minas Gerais. Então, vejam. E a partir daí, agora o nosso processo de reaparelhamento se dá a partir de 2008, quando, depois da descoberta da camada do pré-sal, se verifica que a nossa esquadra precisa se modernizar a fim de defender a Amazônia Azul. Então, hoje, a nossa esquadra tem projetos estratégicos muito importantes, né? E uma coisa também que eu também faço uma crítica: demorou muito tempo para que o Estado brasileiro estabelecesse documentos importantes que determinassem o papel das Forças Armadas, tá? Eu acho que nós que estudamos a história militar, é importante a gente fazer essa reflexão. A sociedade brasileira, ela precisa entender que os militares tiveram um papel protagonista, sim, ao longo da nossa história, para o mal ou para o bem, que atualmente a gente tem que entender que quanto mais fortes as nossas instituições democráticas, menor é a atuação desses militares, até mesmo como um papel moderador, mas que o Brasil, com as suas dimensões continentais, com a sua Amazônia Verde, com a sua Amazônia Azul, ela requer uma força armada forte, eficaz, capaz de proteger o território brasileiro diante de diversas percepções, né? Eu estou cansada de dar aula para aluno que quer entrar nas Forças Armadas porque acha que o Brasil nunca vai entrar em guerra. Então vai ser super tranquilo o trabalho nas Forças Armadas. E não é por aí. Obviamente que a nossa política externa, ela não é uma política externa belicosa, mas nós temos países e estados que têm interesse, sim, em intervir e romper a nossa soberania e explorar os nossos recursos, né? Então, nós vamos pensar nisso só a partir da criação do Ministério da Defesa e o lançamento dos documentos da Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco da Defesa, e a partir daí que se entende e se estabelece as Forças Armadas, cada um com um projeto político distinto. Então, a gente está vivendo uma semana que chegaram finalmente os Gripens, né, para a Força Aérea. O Exército tem o projeto dos blindados, o Exército ele também está atuante contra a guerra cibernética, e a esquadra que precisa promover a defesa da Amazônia Azul. Então, nós temos o ProSub,
que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, né? Submarinos convencionais e submarinos nucleares. A diferença é que os nossos submarinos nucleares, eles não vão receber torpedos nucleares, a ideia é a propulsão do navio ter energia nuclear, fazendo então com que esse submarino tenha maior capacidade de permanência efetiva, né, e maior velocidade para ter que percorrer um litoral muito grande, e convencionais. Isso se deu por meio de um acordo entre com o governo da França, mediante a transferência da tecnologia. Então, os nossos oficiais foram para a França aprender a tecnologia e trouxeram para o Brasil, né, e a criação do núcleo do ProSub aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Além disso, nós temos também a chegada dos navios patrulha, né, o porta-helicópteros Atlântico também, visando exatamente a defesa da Amazônia Azul. E outros projetos que precisam continuar a ser concluídos, como o CISGAAS, que é um projeto de satélite, né, de monitoramento via satélite da nossa Amazônia Azul. E exatamente quando a gente tem essas crises políticas, crises econômicas, esses projetos é o que são prejudicados. Então, por exemplo, o nosso primeiro submarino nuclear era para ter sido lançado em 2018. Nós estamos em 2020 e isso ainda não aconteceu, né? Então, para sintetizar isso, respondendo a sua pergunta, né, de uma forma agora bem mais objetiva, quando a gente vai pensar no pós-guerra do Paraguai, processos de reaparelhamento se dão entre 1904 e 1910. De 1910 a 1942 é uma nova estagnação. 42 a 45, um ápice de reaparelhamento por conta da Segunda Guerra Mundial e por conta da presença norte-americana, né? Durante a Guerra Fria, nós recebemos navios, construímos bases militares, mas a gente não pode dizer que há um programa de reaparelhamento específico seguindo um pensamento estratégico. E agora nós temos esse a partir de 2008, que é o que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Jéssica, foi excelente, né? Eu gostaria muito de ter ouvido isso há algum tempo atrás, né? Com certeza, para a gente entender essa questão da própria Marinha, entender, tu apresenta muito bem esses termos técnicos e esses nomes de navios que tem aí. Então, é muito interessante pensar tudo isso, esse processo, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu estava refletindo e pensando na aula de Brasil, né? Quando estava dando Brasil, como é que trabalhar essa questão da Marinha e muitas vezes tu não encontra informações. Eu acho que a gente precisa justamente isso, conhecer mais a nossa Marinha para a gente poder, para não fazer informações equivocadas, para não dar informações equivocadas, porque muitas vezes não ter informações nos gera, a gente pode até não falar, mas gera o equívoco que acontece. Então, muito obrigada, só tenho a agradecer, adorei te ouvir, foi muito interessante e aprendi muito hoje. Obrigada, eu que agradeço. Sim, nossa, eu acho que foi uma aula, né? Essa última fala da Jéssica foi ótima, assim, porque tu conseguiu muitas informações dessas que tu trouxe, principalmente essas mais atuais. A gente que estuda história militar, às vezes é bastante questionado, né, sobre as Forças Armadas na atualidade, né? E também isso como saber o papel e as questões que envolvem as Forças Armadas no Brasil hoje demonstram o quanto é importante a gente estudar a história dessas instituições, né? E essas instituições e os seus agentes e em relação com a sociedade, enfim, né, em todos os âmbitos possíveis, né? Então, para nós foi uma honra enorme te receber aqui hoje. A gente te agradece muito por ter topado participar com a gente. A gente estava precisando muito de alguém que entendesse bastante de Marinha, porque é a primeira vez que a gente recebe alguém para falar de Marinha, né? Então, foi bastante especial. Parece que eu te faço uma provocação, na verdade. Produz algum material didático para a gente pensar, porque eu acho que, assim, não existe uma produção
Eu uma vez procurei os sites, por exemplo, com navios, dessas diferenças que tu falaste ali, navios, produz esse material, eu acho que ele vai ter uma bela de uma saída, esse material didático, pensando de também o teu nome, né, todo esse teu conhecimento que tem, está sendo divulgado no material didático, não digo palpável nesse momento, mas midiático, né, com imagens, porque eu acho que seria um excelente material para a gente estar pensando e refletindo sobre isso, e fazendo outras pessoas, acho que muitas pessoas que nos assistem iriam gostar muito desse material. Claro, eu posso divulgar para vocês os meus slides de aula, porque eles têm todos esses navios e essas explicações. Pode deixar, eu mando sim. Jéssica, eu faço minhas as palavras das meninas, assim, cara, eu aprendi muito aqui. Eu tô com uma série de coisas que eu vou te atormentar depois em particular, né? E assim, te agradeço muito. E antes da gente encerrar, né, pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e dar 2 recadinhos. A Paola e o Mazi, que não pode estar aqui hoje, eles estão com um mini curso na Ampul do Paraná, e eu e a Andréia, a gente vai estar com o ST na Ampul do Pará, que vai ser de 2 a 4 de dezembro. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada de novo mesmo, Jéssica. Eu só vou complementar a informação da Bárbara. O nosso mini curso meu e do Mazi, ele tem as inscrições até dia 10 agora de novembro, e tanto a inscrição para o mini curso, que a gente vai tratar de questões teóricas, metodológicas e possibilidades de pesquisa em história militar, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o ST da Bárbara e da Andréia também. E acho que era isso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. gente, pelo convite.